Decisão polêmica. Tribunal Superior do Trabalho permite consulta ao SPC como critério para a seleção de empregados em empresa no Sergipe. Você vai conhecer as formas de discriminação e como o Ministério Público do Trabalho combate a desigualdade no meio ambiente de trabalho. Na Semana do Dia da Mulher, uma reportagem especial traz a superação feminina no mercado de trabalho. E você vai ver ainda, parceria entre INSS e MPT possibilita a reabilitação de profissionais vítimas de acidentes de trabalho. Esta semana, o Trabalho Legal começa uma série de entrevistas especiais com os titulares das coordenadorias nacionais do Ministério Público do Trabalho. A nossa primeira conversa é com a coordenadora da Cor de Igualdade, doutora Andréia Lino Lopes. Estas notícias você vê agora no Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho liberou consulta ao SPC para supermercado do Sergipe como critério de seleção de funcionários. A decisão vale apenas para a empresa sergipana, mas abre precedente para que outros empresários consigam o mesmo direito. O caso é polêmico e ganhou repercussão entre trabalhadores. Procurar emprego não é tarefa fácil. O estudante de Sistema da Informação Franklin Lima que o diga. Está há 2 anos, desde que saiu do último emprego, sem nenhum trabalho formal. Hoje o mercado está cada vez mais competitivo, é muita competitividade, então a gente tem que estar preparado, procurando sempre estar à disposição das empresas. A gerente de recursos humanos, Catiane Matos, explica que o candidato precisa obedecer a alguns critérios para conseguir um emprego. É importante essa pessoa estar bem preparada, estar bem desenvolvida, correr atrás de atualidades, saber o que o mercado está precisando na região, né? Entender o que o mercado está pedindo nesse momento e, inclusive, trabalhar junto com as universidades, com as instituições de ensino para conseguir startar novos formatos, novas formações. A lista de exigências não é tão grande e nem difícil de ser cumprida, mas um requisito a mais está tirando o sono de quem está tentando uma vaga de emprego em Sergipe. É que uma rede de lojas do estado está autorizada a fazer consultas aos órgãos de proteção ao crédito durante o processo seletivo. O Ministério Público do Trabalho entende que a pesquisa é discriminatória. Por isso, moveu uma ação no Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar o caso, a segunda turma do TST decidiu que a empresa sergipana pode fazer consulta ao órgão de proteção ao crédito, SPC, e ao Serasa, Centralização de Serviços de Banco. Também podem ser consultados órgãos policiais e do Poder Judiciário. A decisão ainda será analisada pelo plenário do TST. Foi uma decisão de uma turma do TST em que não pode ser invocada como um precedente que vale para todo o Brasil. Porque há turmas também do TST que julga diferente. Você está criando uma pessoa que está à margem da sociedade porque ele não pode trabalhar. E se ele não pode trabalhar, ele volta contra a sociedade através da prática do furto, do roubo e coisa assim que a gente considera hoje abominável dentro da sociedade. Por enquanto, a decisão só vale para a empresa de Sergipe, mas já ganhou repercussão nacional. Tem muita gente que precisa de vaga de emprego aí não pode porque está sujo o nome, né? Se cada vez que eles for contratar um candidato, procurar primeiro, pesquisar o seu CPF e ver que consta a restrição, geralmente muita gente vai ser eliminada. Então eu acho erradíssimo. Quando a pessoa está atrás do emprego, ela quer quitar suas dívidas e não quer ficar com o nome sujo, ninguém quer ficar com o nome sujo. O recepcionista Erivan Souza, por exemplo, conta que teve o nome negativado e que só conseguiu quitar a dívida graças ao emprego que conseguiu. Quando eu cheguei aqui, cheguei negativado. Se eu não tivesse a oportunidade de estar trabalhando aqui, como é que eu ia pagar minhas dívidas? Até um projeto de lei que proíbe a discriminação por restrição de crédito está tramitando no Congresso Nacional. Parece que nós ainda vivemos um campo no qual as discussões trabalhistas precisam ser vistas como se fossem menos do que constitucionais. A igualdade trabalhista é tão constitucional quanto a igualdade que um consumidor tem nas relações de consumo. A maioria do pessoal que está à busca de emprego está devendo, tem dívida, então pretende quitar a dívida
através de um emprego. E se o emprego não oferece uma vaga porque o nome está sujo, como é que a gente vai quitar essas dívidas? Separar, isolar e estabelecer diferenças. Quando o preconceito entra no meio ambiente de trabalho, o desrespeito ganha espaço. Em outras palavras, a discriminação nega o princípio fundamental de que todos são iguais perante a lei. De funcionário destaque em 2009 a indesejado pela empresa em 2010. A trajetória profissional desse jovem, que não quer se identificar, mudou quando os colegas descobriram que ele é portador do vírus HIV. A discriminação começou com algumas atitudes. Depois de um tempo eu percebi que a minha cadeira era única, as pessoas não usavam o mesmo teclado no meu computador. Às vezes eu mudei de sala e a minha mesa que eu estava na antiga sala ficou vazia durante muito tempo, depois fui mudado os móveis que outra pessoa tomou o meu lugar. E chegou a pesar no bolso do funcionário. Tive muitos prejuízos financeiros. Eles colocaram uma certa data para que fossem entregues atestados, mas na verdade era um período maior. Mas eu entregava com 2 dias, 3 dias, porque às vezes eu não poderia voltar até a empresa. Aqueles atestados eles não davam como válido, entendeu? E aí? Eles descontavam no meu pagamento, uma quantia que passava da metade do valor que eu recebia. Mesmo trabalhando num convênio de saúde, exames mais sofisticados foram negados. O chefe às vezes perguntava, nossa, você está se consultando demais, você está fazendo exame muito caro, faz exames mais baixos. Para esta psicóloga, a imagem que construímos de nós mesmos está diretamente relacionada aos acontecimentos profissionais. Por isso, ser discriminado no ambiente de trabalho pode trazer várias consequências. É um ciclo vicioso para o indivíduo também, porque ele vai fragilizando essa autoimagem sobre o seu desempenho. Podendo acarretar uma vulnerabilidade psíquica a ponto de uma doença, como uma depressão, ou outras, depende de cada um, né? As pessoas são muito diferentes, até ao suicídio. Preconceito acontece em todas as partes. Segundo uma pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 70% dos trabalhadores brasileiros reconhecem que existe discriminação no ambiente de trabalho. De acordo com os dados do Instituto, as mulheres costumam receber, em média, 30% menos do que os homens. Já os trabalhadores de cor negra ganham apenas um pouco mais da metade do que o salário dos trabalhadores brancos. Quem se sente vítima de discriminação pode procurar o Ministério Público do Trabalho. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, seja pelo site ou na secretaria. Em algumas procuradorias a gente tem um disque denúncia e pode ser sigilosa, ela pode ser anônima ou pode informar o nome de quem está fazendo ou via sindicato, que aí nós vamos investigar através do inquérito civil público. O assistente administrativo não se intimidou. Ele entrou na justiça exigindo reparação pelos danos morais e financeiros. Para mim, eu acho que não tem mais volta para o psicológico que eu tive lá dentro, entendeu? Porque as pessoas sabem, não vão deixar de saber, entendeu? Mas até mesmo por ele abrir um leque para as pessoas saberem que têm o direito, que podem, entendeu? Até mesmo porque o que mais marcou foi a questão psicológica, financeiro nem tanto, né? Mas o que a gente pode reparar é apenas o financeiro. É isso que a justiça nos dá. A seguir, na semana do Dia Internacional da Mulher, Senado Federal aprova medida de combate à discriminação feminina no mercado do trabalho. É daqui a pouco. Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece multa a empresas que pagarem a mulheres salário menor que pagam para homens que fazem a mesma atividade. O projeto segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A repórter Michele Castro mostra os segredos da mulher moderna, que entre tantas funções que desempenha no dia a dia, ainda se destaca no mercado de trabalho.
Hoje, Jaqueline Moraes é gerente regional de um grande banco em Brasília. Comanda mais de 200 pessoas e 40 agências. Aos 23 anos, já desempenhava a função gerencial. Aos 26, assumiu como gerente geral. Mas para chegar até aqui, trilhou um caminho longo e precisou vencer várias barreiras. Eu tive que vencer bastantes obstáculos para poder conseguir, primeiro por ser mulher, segundo por ser tão jovem, né, e ter uma aparência jovem, então isso eu até buscava colocar roupas mais sérias e tudo, até para poder aparentar um pouco mais séria, né? A mulher do século XXI tem um perfil característico. Além de mãe e esposa, ela ganhou traços fortes também profissionalmente. Um relatório divulgado esta semana pelo Banco Mundial mostra que as mulheres representam 43% da força produtiva mundial. Mesmo assim, a disparidade continua quando comparada aos homens. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho é de cerca de 60%, um pouco menos. A dos homens é de 81%. Então você vê que essa diferença ainda é muito grande e ela se mantém ao longo dos anos, das décadas, apesar da maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. O relatório Igualdade de Gênero e Desenvolvimento, apresentado pelo Banco Mundial, revela que a produtividade de um país pode subir em até 25% apenas com a eliminação das desigualdades no emprego. No Brasil, a principal diferença entre homens e mulheres ainda é o rendimento anual, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, o rendimento de trabalho das mulheres, estimado em pouco mais de R$ 1.340, continua inferior ao dos homens, que ultrapassa os R$ 1.850. Por ano, elas ganham um pouco mais de 70% do rendimento recebido por eles. Se a gente desempenha a mesma função, a gente tem a mesma capacidade de um homem e o mesmo valor, direito de receber o mesmo valor que ele. Querem igualar no nível intelectual, tem que igualar no nível financeiro também. Mas um projeto de lei aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos do Congresso Nacional promete acabar com essa disparidade, pelo menos quando homens e mulheres ocuparem o mesmo cargo. Se houver diferença de salários entre eles, a empresa vai ter que pagar multa. São medidas importantes, mas elas sozinhas não resolvem o problema. O Estado tem que assumir sua responsabilidade de uma maneira mais ampla, né? Com a formação das mulheres, com a permanência delas no mercado, com a possibilidade de ascensão. Então, as tarefas de cuidados, as tarefas domésticas têm que ser assumidas, a responsabilidade por elas tem que ser assumida tanto pelo Estado quanto pelos homens também. A procuradora do Trabalho, Simone Rezende, lembra que as mulheres têm direitos exclusivos. Um dos direitos que seria a licença maternidade, que antes eram de 5 meses, atualmente são de 6 meses, para a amamentação, para cuidar do seu filho, né? E o outro seria o intervalo para a amamentação também, nos 2 períodos de trabalho. Superação. Você vai conhecer agora a história de Cleiton. Vítima de acidente de trabalho, ele deu a volta por cima e conseguiu uma recolocação na própria empresa onde trabalhava. A reabilitação dele só foi possível graças a um projeto feito pelo INSS em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Cleiton era carpinteiro. Um acidente de trabalho o afastou da função em 2007. Ele caiu do telhado de uma obra e ficou paraplégico. Você está trabalhando, você tem uma saúde exemplar, e você sofre um acidente, só muda radicalmente. Aí você está em casa, todo dia você acorda cedo para ir trabalhar, chega aí, depois você sofre um acidente, você não vai fazer mais isso. Cleiton teve que se adaptar a muitas mudanças. No início do ano, o inesperado. A empresa onde ele trabalhava entrou em contato e lhe ofereceu uma nova vaga, desta vez na área administrativa. Cleiton aceitou na hora. No primeiro dia de trabalho fiquei meio ansioso, porque eu trabalhava no campo de obra, hoje eu estou trabalhando no escritório. Aí só que está sendo bem tranquilo porque o pessoal me recebeu muito bem. Há 2 meses na empresa, Cleiton já se adequou à rotina do novo setor. Eu nunca trabalhei com pessoas cadeirantes, assim, eu vejo, assim, não existe dificuldade. Se ele precisar de uma impressora, nós colocamos uma impressora aí do lado dele, mas se ele precisar se locomover para tirar cópia em outra impressora, ele vai com maior tranquilidade. Então é uma pessoa muito esforçada mesmo. Tê-lo aqui agora de volta, para a gente realmente está sendo assim, um motivo de muita alegria. E está todo mundo
empenhado em deixá-lo aqui realmente se sentindo bem confortável e bem à vontade. Cleiton participou do programa de reabilitação do INSS, o Instituto Nacional de Segurança Social. O processo de recolocação no mercado foi ainda mais rápido com o surgimento da vaga no local onde ele já trabalhava. Segundo a coordenadora do programa, o número de empresas que procuram o INSS oferecendo oportunidades para deficientes ainda é pequeno, mas significativo. O segurado, durante o programa, ele vai nessa nova empresa, faz o período de treinamento, que pode variar de acordo com cada segurado, cada caso, competência, habilidade, né, adaptação. E quando dá tudo certo, né, ele tem uma avaliação positiva, ele cumpre o treinamento de maneira satisfatória, ele recebe o certificado do programa, recebe a alta, já com essa proposta de trabalho na empresa. A Lei 8.213 de 1991 determina cotas mínimas de trabalhadores com algum tipo de deficiência para as empresas com 100 ou mais empregados. O Ministério do Trabalho e Emprego estima que desde 2000, mais de 165 mil pessoas com deficiência foram inseridas no mercado de trabalho em empresas fiscalizadas pelo MTE. Somente no ano passado, 34.395 portadores foram inseridos. Esses números são resultado das ações das delegacias regionais do trabalho e do Ministério Público do Trabalho, que conscientizam, fiscalizam e notificam as empresas. Em conjunto com o INSS, o MPT atua na recolocação do deficiente no mercado. Mais do que isso, a parceria visa reintegrá-los à sociedade. Se a gente pegar a legislação previdenciária, não existe uma obrigatoriedade que o programa de reabilitação profissional, que o INSS, tenha que empregar o segurado reabilitando, né? A obrigação é qualificar. E o que a gente nota é que com essa parceria, esse segurado ele sai do programa com muito mais segurança, de que ele realmente tem uma possibilidade de retorno efetivo ao mercado de trabalho. O MPT tem uma ação de exigência do cumprimento da cota da Lei 8.213, que é uma cota que prevê que as empresas com mais de 100 empregados tenham que destinar de 2 a 5% dos seus cargos, dos seus empregos, para trabalhadores portadores de deficiência e reabilitados profissionalmente. De acordo com a lei de cotas, as empresas que têm entre 100 e 200 empregados devem reservar pelo menos 2% da quantidade de vagas para profissionais com deficiência. Para empresas com até 500 funcionários, a cota sobe para 3%. Com até 1.000, 4%. E acima de 1.000, a cota estipulada pela lei é de 5%. A empresa que descumprir a lei pode ser multada em até R$120 mil. De carpinteiro a auxiliar administrativo, Cleiton não perdeu o pique e vem mais por aí. Pretendo ficar agora como auxiliar, mas vou voltar ao estudo para tentar ter mais chance no mercado de trabalho. Tentar um concurso público, qualquer coisa assim. No próximo bloco, Trabalho Legal inicia a série de entrevistas com coordenadores nacionais do MPT. Nossa primeira conversa é com a doutora Andréa Lino Lopes, da Cor de Igualdade. Não perca, é daqui a pouco. A partir deste programa, o Trabalho Legal começa uma série de entrevistas especiais com os titulares das coordenadorias nacionais do MPT. Hoje eu converso com a procuradora Andréa Lino Lopes. Ela é coordenadora da Cor de Igualdade, a Coordenadoria Nacional de Promoção da Igualdade. Muito obrigado pela sua presença, procuradora. Hoje, o meio ambiente de trabalho ele tem uma chaga muito grande ainda, né, do passado, que é a discriminação, seja por raça, por gênero, por cor, né? Como que o Ministério Público do Trabalho enfrenta esse tipo de problema? Nós enfrentamos não só na questão do combate, de tentar eliminar ou minimizar esse problema, como também na prevenção. Ou seja, nós temos procedimentos, nos casos concretos, na medida que tomamos medidas de forma a fazer com que aquilo deixe de existir, mas também consideramos importante, dentro dessa área da discriminação,
porque algumas vezes é uma questão até cultural, o sentido da prevenção. A questão de, através de audiências públicas, através de cartilhas, através de reuniões, fazer com que as pessoas tenham ciência daquele ato discriminatório. Não só no acesso ao trabalho, não só no acesso ao emprego, como também durante a manutenção do emprego. Porque essa é uma demanda já existente. O Ministério Público do Trabalho, ele começou, né, a atuar através da Cor de Igualdade num cenário onde a discriminação já era fato. E, assim, nesse contexto, existem projetos justamente para diminuir ou para tentar, a senhora disse da prevenção, mas também para reprimir essas questões discriminatórias dentro do ambiente de trabalho? O Ministério Público, ele sempre trabalhou com essa demanda, ele sempre teve procedimentos relativos a não só pessoa com deficiência, a não só a questão do assédio moral, a não só a discriminação no acesso relacionada a questões religiosas, políticas, mas há pouco tempo nós vislumbramos a necessidade de trabalhar de forma articulada e colocarmos também como prioridade algumas questões que aquelas demandas nos exigiam isso. E estamos trabalhando hoje com alguns projetos que, dentro da área da pessoa com deficiência, que é a inclusão legal, o assédio moral, que é um projeto chamado Assédio é Imoral, no sentido de prevenção e inibição da prática, e também um projeto relacionado à questão da discriminação de raça e gênero. Mas, procuradora, existem muitos trabalhadores que sofrem assédio dentro da empresa. E a Cor de Igualdade tem um projeto específico, né? O Assédio é Imoral, o nome do projeto. Seria mais focado para o empregado ou para o empregador também, as ações desse projeto? Bem, os nossos projetos, eles foram pensados e criados a partir de toda uma discussão da coordenadoria daquilo que existia um montante de denúncia, um montante de procedimento que justificasse ou que demandaria uma atenção especial. E o assédio moral era uma questão que tínhamos em um número considerável de denúncias nesse sentido. Foi por isso que, além da inclusão legal, foi um tema que nos era bastante caro, porque estava nos demandando, através da sociedade, uma resposta imediata disso. O projeto Assédio é Imoral, ele não visa só inibir, ele visa também prevenir o assédio. Então, ele não é só destinado ao empregador ou ao empregado, é ao meio ambiente saudável. E isso é feito através não só da inibição, com termos de compromisso ou ações judiciais, mas também no caso de procurar levar ao conhecimento daqueles empregados e do próprio empregador do que é efetivamente o assédio, fazendo com que aquele meio ambiente seja um meio ambiente saudável. Outro programa do MPT é a igualdade, a promoção da igualdade de raça ou gênero. Como que é a atuação da Cor de Igualdade dentro desse projeto? Bem, é sabido hoje que nós temos um problema de diferenciação de salário na questão das mulheres. É sabido também a questão da ascensão das mulheres negras e negros, quando do acesso, mas na questão da promoção. Então, vislumbramos uma necessidade de trabalhar no sentido de incluir o negro e a mulher dentro do mercado de trabalho. Não só facilitando o acesso ao trabalho, não só facilitando o acesso ao emprego, como também a questão da ascensão, como também a questão salarial. Bem, esse projeto, quando ele foi pensado, ele foi feito uma estatística, no sentido de verificar a contratação, quantas pessoas são contratadas, qual é a idade dessa contratação e qual que é a raça e o gênero. Então, através da estatística, nós estamos muito aquém na questão da contratação, não só dos negros,
mas como das mulheres. E através da estatística também, verificou-se que o salário das mulheres e dos negros está muito abaixo do homem branco. Então, hoje, é necessária uma atuação do Ministério Público no sentido de dirimir ou até mesmo acabar com essa situação. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui no nosso programa. Eu conversei com a procuradora Andréa Lino Lopes, ela é coordenadora da Cor de Igualdade, a Coordenadoria de Promoção de Igualdade. O trabalho legal desta semana fica por aqui. Você pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!